Muito bem, pessoal, seguindo a nossa série então de retrospectivas, retrospectiva 2024. Agora nós vamos fazer a retrospectiva do ano do Colorado, o ano do Internacional. Termina bem? Com qual perspectiva termina? Antes eu quero pedir se novo para aqui, se inscreva no canal, deixa o teu like, ativa o sininho, olha aqui a descrição. Aqui na descrição vai estar o Instagram, Facebook do canal. Quero já agradecer quem assistiu com a gente a nosso especial de Natal, que entrou no ar no dia 24 de dezembro, mas se tu não assistiu, tá aqui no canal, é só assistir. E nesse especial a gente fez, de certa forma, uma retrospectiva, né? Mas agora eu quero relembrar. Bom, foi um ano que ele começa com uma expectativa lá em cima, porque o Inter termina o ano passado com o Eduardo Cudê, semifinalista da Libertadores, mesmo que não tenha conseguido a vaga a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, o Inter terminou nas últimas rodadas até bem, ganhando ali no Campeonato Brasileiro e tudo. Então ele termina com uma boa expectativa para esse ano que vem. Começa o ano anunciando um pacotão das contratações, né? Robert Renan, Lota Aeroporto, Alário, Lota Aeroporto, e aí a gente já começa a imaginar, poxa vida, nós temos Borré, Alário e Valência. Que grande time, temos Robert Renan, aí vem mais Fernando, vem mais Thiago Maia, porque o Inter anuncia todas as contratações, boas sim contratações, e a gente já começa o ano naquela animação, né, naquele seleção, vai, o Inter começa bem o Campeonato Gaúcho, começa ganhando as partidas ali na primeira fase, na Copa do Brasil, quando o Internacional estreia, o Inter passa do Nova Iguaçu, né? O Internacional tá indo, e eu lembro que o primeiro jogo, inclusive o Campeonato Gaúcho do ano passado teve quartas, aliás, desse ano, 2024, teve quartas de final, e o Inter fez 3-0 no São Luís, no Gauchão. Eu lembro o primeiro jogo ruim do Inter, foi logo na semifinal do Gauchão. Então até chegar aquela semifinal contra o Juventude, o Inter estava muito bem, eliminamos o Nova Iguaçu na Copa do Brasil, o time está jogando muito, contratações, ânimo lá em cima, só que vem a semifinal do Gauchão. E aí o Internacional não jogou nada no jogo de ida lá em Caxias contra o Juventude, e aí vem a crise na temporada. O Inter é eliminado nos pênaltis para o Juventude no estádio Beira-Rio, na semifinal. Robert Renan, nas alternadas, dá uma cavadinha. E aí acaba o Robert Renan no Inter, porque Robert Renan virou vaiado, criticado, e ele até entra algumas vezes ao longo do ano, mas logo já sai do Inter. Eduardo Cudê também, porque foi muito por causa dele, né? O time não jogou nada nos 2 jogos. Aí dizem, né, que ali já deu problema no vestiário, então o ano já começa no caos. Tanto que naquela mesma semana o Inter estreia na Sul-Americana, empatando por 0-0 contra o time do Belgrano, um jogo terrível, que o Internacional não jogou nada. Aí o Inter pegou o Deportivo Tomayapo e empatou de 0-0 no Beira-Rio. Talvez foi um dos piores jogos do ano, porque já estava em crise. A gente estava em abril, no 4º mês do ano, já pedindo fora Cudê, ninguém presta, time ruim, aquela crise, porque de novo ter que ver o rival ser campeão gaúcho, e tu de novo, as mesmas frustrações do ano anterior, quando a gente caiu lá com o Mano Menezes pro Caxias. E aí o Inter até começa, ganha ali do Bahia no Brasileirão, lembro que ganhou do Palmeiras fora de casa, só que assim, né, um Inter que oscilava demais, porque ganhou um jogo, só que o Inter teve um empate com o Atlético Goianiense no Beira-Rio, o Inter perdeu, né, aliás, porque daí o que aconteceu, tá? O Inter teve um empate com o Atlético Goianiense no Beira-Rio, então a gente estava naquela crise, naquele mau momento, e o Cudê, mal, né, só que aí vem um intervalo no meio de tudo isso, porque acontece a maior tragédia climática das últimas décadas no estado do Rio Grande do Sul. E acontece a enchente, né, uma forte enchente no estado do Rio Grande do Sul, para o Brasileirão, fica quase um mês, né, chega a ser um mês exatamente que o Inter ficou sem jogar, e é claro que ali o Inter teve que se deslocar em determinado momento. Os jogadores foram... O Thiago Maia ganhou o FIFA The Best de Fair Play, por quê? Porque os jogadores estavam lá na água, salvando famílias, alguns,
se salvando. A tragédia como foi a enchente, né? Não preciso nem entrar muito, porque todo mundo sabe. E aí o Inter teve que se mudar lá para São Paulo. Então teve que treinar em São Paulo em determinado momento, até conseguir lá em Santa Catarina, no estádio do Criciúma. O Inter passou por um tempo sem o Beira-Rio, porque o Beira-Rio alagou, teve que daí trocar a grama do Beira-Rio, né? Também o CT. Então passou por esse momento. Mas agora eu quero falar de campo. Quando voltou, né? Porque o Inter retorna dia 28, né, de maio, o Internacional volta. E aí o Inter perde na Sul-Americana. Aí os primeiros jogos eu entendo que foram jogos de paciência. Só que aí, para falar de campo, o Inter perde jogos como, por exemplo, perde pro Vitória, perde pro Atlético Mineiro. Eu lembro que quando o Inter perdeu de 2-1 pro Vitória, a gente dizia que o Inter tinha a semana decisiva, que era o jogo contra o Corinthians e contra o Grêmio. Se o Kudê não ganhar desses dois, o Kudê tá demitido. O Inter foi lá e ganhou dos dois. Só que aí o Inter perde pro Atlético Mineiro, empata com o Criciúma, empata com o Vasco, empata com o Fluminense, perde pro Vasco no Beira-Rio. E aí um Inter que a gente vê que o Kudê é limitado, não mexe bem, quando mexe, mexe mal. Um Inter que fica só dando chuveirinho pra área, que não tinha nenhuma evolução tática e que se via que dali não poderia se tirar nada. Um Inter que não conseguiu ficar em primeiro no seu grupo da Sul-Americana. Um Inter que estava em meio de tabela, a gente até com medo de brigar para não cair no Brasileirão. E ainda o que acontece quando vai jogar a Copa do Brasil contra o Juventude, o Inter perde o jogo de ida no Beira-Rio para o Juventude na terceira rodada da Copa do Brasil. Ali foi o ápice, ali o Kudê sai. Não chega nem a dar o jogo da volta, o Alessandro Barcelos vem para a coletiva e anuncia a saída de Eduardo Kudê. O Internacional tem alguns nomes, mas o nome mais forte sempre foi do Roger Machado, que estava treinando o Juventude e que, até por profissionalismo, não ia sair do Juventude antes de acabar a Copa do Brasil, né? E aí, no dia 13 de julho, o Internacional enfrenta o Juventude, jogo da volta da Copa do Brasil, aquele jogo que deu um neblinaço lá, né? É neblina que se fala, que boa parte do jogo a gente não conseguiu nem ver. Acabou 1-1 o jogo, e o Internacional foi eliminado da Copa do Brasil, ainda com treinador interino. Também com treinador interino, o Internacional jogou os playoffs da Sul-Americana, onde perdeu o jogo de ida para o Rosário Central. O Roger Machado chega, então, e faz o seu primeiro jogo no dia 20 de julho. Agosto, né? Não, julho, exato. O Roger Machado, ele vem junto com Paulo Paixão, e ele vem para ser de novo o salvador da temporada. No momento em que o torcedor colorado está com as esperanças lá embaixo, eliminado da Copa do Brasil, quase eliminado da Sul-Americana, no Brasileirão, meio de tabela, sem nenhuma esperança, o torcedor já estava desanimado e sem vontade, porque o time não jogava absolutamente nada. Roger Machado vem com toda aquela... né? Pô, ele já foi treinador do Grêmio, lateral campeão pelo Grêmio, mas o Roger Machado vem Paulo Paixão também, ajeita a condição física, mas a gente vai falar do resultado disso depois. É claro que o Roger demorou para dar certo. Cara, o segundo jogo do Roger foi mata-mata da Sul-Americana. Ainda tinha resquícios, o trabalho do Roger nem tinha começado. O Inter foi eliminado da Sul-Americana pro Rosário Central. Praticamente acaba o ano aí, né? Porque tá fora da Copa do Brasil, fora da Sul-Americana e é meio de tabela no Brasileirão. E a gente pensava, bom, se chegar num G6 é muito. Só que aí começa. Tempos depois, o Inter anuncia, além do Mazuco, para a comissão do Inter, né, diretor esportivo, o Inter anuncia coordenador técnico. Conhecido, Andrés Nicolás D'Alessandro. D'Alessandro vem para ser o homem do vestiário, o coordenador técnico. Aí nós temos Paulo Paixão cuidando da parte física, Roger Machado como treinador e D'Alessandro no vestiário, coordenador técnico. Cara, daí então, o Internacional, no dia 25 de agosto, aliás, no dia 18 de agosto, perde para o Atlético Goianiense, mas a partir do dia 28 de agosto, quando o Internacional 28 não, né? 25 de agosto, quando o Internacional enfrenta o Cruzeiro no Beira-Rio, o Internacional passa a ter 16 jogos invicto.
O Internacional faz a sua maior série invicta da história do Campeonato Brasileiro, da sua história, né, do seu momento nos pontos corridos, superando a marca que o Mano Menezes tinha no ano anterior. A maior série invicta do Internacional. O Internacional consegue vitórias muito expressivas. Ganha de 4-1 do Bragantino, ganha de 2-0 do Fluminense, ganhou de 2-0 do Criciúma, ganhou de 3-1 do Galo lá em Minas Gerais, num gramado que estava, né, complicado porque choveu no dia. O Internacional no dia 19 de outubro ganhou de 1-0 do Grêmio com gol do Borré. O Internacional ganhou do Vitória por 3-1. Para mim um jogo muito marcante foi aquela vitória do Inter no Morumbi por 3-1 sobre o São Paulo. Então o Inter vai ali em 16 jogos de série invicta. Nesses 16 jogos, o Roger ajeita a parte tática, porque daí nós temos um time que, cara, taticamente é incrível. O Inter que era só chuveirinho na área, o Inter tem tática, sabe? A gente nota que o Inter não é um time reativo ou retranqueiro. O Inter vai pra cima, o Inter quer jogo, sabe? Um jogador recebe, o outro já corre sabendo o que tem que fazer. A gente vê ali um time espetacular. Para muitos, o melhor time do Brasil no segundo turno. E a gente tem individualidades. Bernabei, a grande surpresa. O cara que não jogava nunca com Eduardo Cudê. Foi jogar a primeira vez nos playoffs da Sul-Americana. Quer dizer, primeira vez não, porque já tinha entrado no segundo tempo em alguma outra partida, mas, cara, nunca. Bernabei simplesmente entra, assume a titularidade do René e vira o melhor lateral do Brasil. Vira o jogador que teve o melhor desempenho na posição dele. Na temporada, o Bernabei se torna a surpresa, um grande jogador do Internacional. Para mim, a grande surpresa do ano do Inter é Alexander Bernabei. Para mim, a grande surpresa é o Bernabei, né? Além de Bruno Gomes, o problema que o Inter tinha também na lateral, o Roger Machado coloca um volante para ser lateral. O Bruno Gomes joga demais. Wesley, uma contratação que a gente, né, tinha algumas... De todas, a única que o pessoal não deu muita atenção, achou que vai vir para completar grupo. O Wanderson não faz uma boa temporada. O Wesley assume ali e joga muito também. Para muitos até o melhor jogador do Inter no ano. Então, que virada. Do Roger na parte tática, do Paulo Paixão na parte física e do D'Alessandro na parte anímica. Aí, claro, a gente chegou a cogitar, muito poucas chances, mas a cogitar até uma possibilidade do Inter brigar pelo título nas últimas rodadas, né? Se o Botafogo não ganhar esses jogos, se o Palmeiras não ganhar esses jogos, o Inter ganhar todos, o Inter pode ser campeão. É claro que era muito difícil, porque acabou atrasando, né? A gente dizia, se o Roger tivesse chegado uns 2 meses antes, o Inter... Não sabemos. Mas, poxa vida, olha o tanto que o Inter jogou. Não é louco dizer isso, né? E o Internacional termina o ano na 5ª colocação. O Internacional termina o ano com a vaga direta à fase de grupos da Libertadores. É claro que é um ano que termina com o torcedor, poxa vida, foi um ano ruim, porque o Inter de novo não ganhou nada. Mas eu acho que ninguém ganha 16 jogos seguidos se não tiver nada de bom. Mudanças vão acabar acontecendo no elenco, mas eu acho que se manter uma ideia, uma espinha dorsal, e já começa o ano com o Roger, eu acho que dá sim pro Inter ter um bom ano em 2025, tá? Foi um resumo muito resumido, né? Eu poderia entrar em muito mais outros assuntos. Mas e aí? Esqueci de alguma coisa importante? O que vocês acham? Que ano, né? A gente começa janeiro, cara, dezembro. Como será a retrospectiva colorada do ano que vem? E eu quero encerrar esse vídeo, que é o último vídeo do ano aqui do canal, desejando, não só no âmbito esportivo, pro nosso Inter, também para mim que sou torcedor do Barcelona, pro Barcelona, mas também na pessoal e também para cada um que assiste aqui o canal. Quero desejar um feliz ano novo, que todos possam aproveitar esse dia 31 de dezembro para aproveitar com as pessoas que tu ama, aproveitar com a tua família, festejar sim pelo ano que se passou, por um ano de conquista, mesmo que foi um ano difícil, mas nós chegamos até aqui, graças a Deus, bem, com saúde, com a nossa família junto conosco, que nós possamos ser gratos a Deus e seguir sonhando, planejando, porque o ano que vem vai ser um ano muito bom. O ano que vem vai ser um grande ano. 2025 será um excelente ano. Eu aproveito para agradecer cada um que ao longo de 2024 se inscreveu aqui no canal, né? Nós terminamos aí o ano com praticamente 1.700 inscritos. Obrigado a cada novo inscrito aqui,
Quem sabe no ano que vem a gente não consiga 2.000 inscritos, ou se não conseguir também, tudo bem, mas o importante é que a gente vai seguir falando do nosso Colorado, falando do nosso Barcelona, com as nossas lives semanais aqui, e de repente novas ideias aí também, né? Esse ano a gente deixou firme aqui o Momento Blaugrana, o Momento Colorado, a gente teve muitas lives com convidados, né? E foi muito bacana esse ano aqui, os vídeos pós-jogo. Seguimos, se Deus quiser, no ano que vem. E eu desejo a todos um feliz ano novo, um feliz 2025.